Graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, um abraço fraterno do seu irmão em Cristo, pastor Ronald Veloso, e assim o nosso culto doméstico desta segunda-feira, dia 4 do mês de maio, chegando na sua casa. Chegamos na semana em que vamos festejar, um dia muito especial, né? Dia das Mães, Dia da Mulher, dia de muita alegria para a glória do nome do Senhor nosso Deus. E por isso, nós hoje começamos com o Pai Nosso, conforme está escrito em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, que nos diz assim: um abraço aos pastores, aos líderes do povo de Deus, ao papai, à mamãe, vovô, vovó, ao filho, à filha, a todos os que amam a vinda do Senhor Jesus. Portanto, vós orareis assim, palavras do Senhor Jesus Cristo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Essa palavra, meus irmãos, nos remete a um texto sagrado que está em 1 de Pedro, no capítulo 4, versículo de número 2, que vem nos dizer assim: para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. O que é vontade? É para que o Senhor Jesus diz: seja feita a tua vontade. Então existe, por certo, a vontade humana, natural, o nosso desejo, nossos palpites, nossos apetites, vontade para isso, vontade para aquilo. Mas a Bíblia chama a nossa atenção para a vontade de Deus: seja feita a tua vontade. E veja que o apóstolo Paulo, tratando o assunto, ele diz que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Se é boa, é útil para qualquer situação da nossa vida. É agradável porque nós fazemos, atendemos de uma maneira que não vai nos trazer prejuízo nem perturbação da nossa vida. E é perfeita porque nós somos beneficiados e Deus fica feliz em saber que nós estamos obedecendo a sua palavra. Então veja que a palavra de Deus nos diz, neste culto doméstico, que chega à sua casa, à sua família, para te abençoar, que existem dimensões da vontade de Deus. Dimensões. A primeira que nós vimos na oração do Pai Nosso é que ela deve ser feita com vontade, obediência, submissão. Lembrem-se de que Deus disse para Samuel, e Samuel disse para o rei Saul: melhor é obedecer, melhor é fazer a vontade de Deus, melhor é ser humilde, submisso, aquilo que o Eterno projetou, criou, determinou, mandou que nós, como filhos e criaturas, e submissos e servos, recebamos do Senhor para o bem da minha vida, da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, seja feita a vontade do Senhor. Em segundo lugar, Atos dos Apóstolos 22:14 diz que essa vontade do Senhor está designado para nós conhecermos. Eu preciso conhecer a vontade de Deus. Eu preciso me esmerar nessa investigação, procurando compreender, entender qual seja a perfeita vontade de Deus para a minha vida, para a minha família,
para o ambiente que eu participo, para a igreja do Senhor, em obediência, com humildade e submissão à palavra santa do Senhor. Em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo diz que nós somos desafiados a experimentar a vontade de Deus. É um desafio. Procura descobrir. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que experimenteis qual seja a boa vontade do Senhor para a sua vida, a agradável, a excelente, a perfeita vontade de Deus. Então, neste rogo, o apóstolo Paulo, com poder de exortar, de ensinar os romanos, ele coloca como um desafio para ser experimentado em minha vida e na sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo escreve em Efésios 1:9, dizendo, olha, nós precisamos descobrir o mistério da vontade. Vamos descobrir o mistério da vontade de Deus, porque se existe um mistério, porque há uma guerra entre a nossa vontade humana, terrena, carnal, e a vontade de Deus. Então, os mandamentos da palavra do Senhor, as alianças, os concertos, os estatutos, vêm sempre chamando a nossa atenção para que nós possamos olhar para Deus, olhar para Jesus, olhar para a palavra, olhar para a vida dos profetas, para aqueles que obedeceram. Viu a situação de Jonas, o profeta, que o Senhor mandou ele para um lugar, ele fugiu para outro, e o Senhor preparou um dive call e que o transportou como se fosse um submarino, e por 3 dias ele ficou orando, pedindo a misericórdia de Deus, e o Senhor fez com que fosse vomitado na praia de Nínive. É melhor obedecer, é melhor fazer a vontade de Deus, ser fiel com o Senhor, porque só vai trazer resultado. Então, entenda a vontade de Deus para a sua vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, diz a palavra. Paulo escreve em Colossenses, capítulo 1, versículo 9, dizendo que nós precisamos ser cheios do conhecimento da vontade de Deus. Cheios, transbordante. Vamos observar os aspectos moral, espiritual, social, familiar, íntimo. Vamos ver qual o caráter dessa vontade que Deus nos coloca para que nós possamos ser aperfeiçoados no caminho do Senhor e ser abençoado nesse conhecimento da vontade de Deus. E 1 de Pedro, que nós temos lido, diz 1 de Pedro 4:2, que eu preciso viver segundo a vontade de Deus. Porque vivendo segundo a vontade de Deus, eu não estou vivendo segundo a carne. Veja que o contexto diz, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida, vivêssemos à vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desfreamento de dissolução, no meio da blasfêmia, no meio da corrupção, no meio de tudo que desagrada a Deus. Então, o mundo está na contramão de Deus. A minha vontade carnal vai na contramão de Deus. E eu preciso correr junto com aqueles que estão caminhando para o céu. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor te abençoe, meu irmão, que você comece a sua semana, fazendo a vontade de Deus, obedecendo a palavra do Senhor, sendo fiel em tudo, exaltando e glorificando. Deus te dê saúde, paz, alegria, pão na sua mesa, saúde no seu corpo, abençoe seu pão de cada dia. É a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém. Uma boa semana a todos.